Então fala galera, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sino, deixa o like para continuar recebendo notícias diárias sobre o Flamengo. E no vídeo de hoje vamos reagir ao jogo aberto de hoje sobre o Flamengo, né? As últimas notícias, polêmica entre Diego Alves e o técnico Paulo Souza, as últimas informações também sobre o próximo confronto do Flamengo no sábado, que será contra o Goiás no Maracanã, válido pelo Brasileirão. Então vamos ver como está sendo a preparação, os treinos, né, como foi também a repercussão da última vitória do Flamengo na Libertadores e como o Flamengo chega para o seu próximo confronto. Lembrando que os direitos autorais são do Jogo Aberto, né, do canal Jogo Aberto, da emissora, agradecemos a eles. E vamos deixar o link do vídeo completo na descrição do vídeo. Vamos ver. O Flamengo, né, conseguiu um clima mais leve depois da vitória aí contra a Universidade Católica por 3-0, só que vive mais um momento ali conturbado. Não, é verdade. É a situação do Diego Alves. O Diego Alves, ele exigiu uma explicação do Flamengo com relação a tudo que aconteceu, porque o Paulo Souza, ele expôs o Diego Alves na coletiva de imprensa. O Paulo Souza, a gente tem até a sonora. Eu acho legal primeiro a gente colocar a sonora. Eu falei inclusive com o staff do Diego Alves hoje sobre a situação. Vai ter uma reunião hoje no Flamengo entre Braz, Spindel, Paulo Souza e Diego Alves. Não sei se o Grilo, que é o treinador de goleiros, também vai estar presente na reunião. Mas primeiro a gente vai escutar aí a declaração do Paulo Souza, que gerou uma polêmica dentro do Flamengo. O Diego, após o jogo do Botafogo, onde ele fez o aquecimento, no dia seguinte sentiu dores, ou reportou ao departamento médico dores públicos, um pouco dispersos, onde o departamento médico fez uma ressonância e temos que confiar no jogador, em tudo aquilo que ele vai nos... porque nós temos algo gráfico, não é? Para podermos analisar, e depois também temos que ouvir o que é que o jogador sente. E o jogador sentia muitas dores. Aliás, até ontem de manhã, porque nós temos um wellness todos os dias, onde um colaborador meu fala diretamente com todos os jogadores para poder ter sensações e perceber em que nível de dor, ou contrações musculares, ou dormiu bem, não dormiu, ou dormiu mal, para podermos ir ajustando o tipo de trabalho e as sessões. E ele no dia de manhã, ou seja, nesse dia de manhã, continuava a ter dores. À tarde, o nosso fisioterapeuta disse que o Diego estava melhorzinho, ou seja, que se sentia capaz para poder estar a treinar. Estamos a falar ontem. Ou seja, se vocês verificarem o que é realmente dores públicas e normalmente o tempo que leva na recuperação, não pode ser de um dia para o outro, ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel logo a seguir à hora do almoço, e que rapidamente recuperou e podia estar disponível para jogar. Aqui os processos não são assim. Os jogadores para jogar têm que treinar. E ele não treinou ainda nenhum dia. Deixando claro então a situação, ele diz: o jogador se colocou à disposição para jogar numa reunião com o Bruno Spindel, num almoço com o Bruno Spindel. Bom, a versão do Diego Alves, que em momento nenhum ele se colocou à disposição para jogar, que ele teria inclusive falado para o Bruno Spindel, que é o diretor de futebol do Flamengo, que ele não poderia jogar. Então, que ele tem uma pubalgia, que é uma lesão no pubis, que ele está se recuperando, ele estava 8 dias já tentando se recuperar dessa lesão, e que ele afirmou para o Bruno Spindel que ele não poderia jogar, que foi exatamente o contrário do que o Paulo Souza diz na coletiva de imprensa. A situação é como essa informação chegou distorcida para o Paulo Souza. O que o staff do Diego Alves, eu falei hoje com o staff do Diego Alves, o que eles dizem, ele deixou claro que ele não poderia jogar, ele está realmente muito chateado porque ele foi exposto em toda essa situação e que inclusive o Diego Alves,
ele vinha treinando em muitos momentos separado dos dois outros goleiros, do Santos e do Hugo, e que ele em momento nenhum reclamou, e que isso pode ter gerado um certo desconforto, porque muitos podiam imaginar que ele iria reclamar por estar treinando em separado durante muitos treinos do Flamengo. O Diego Alves realmente ele não falou nada, continuou fazendo o trabalho dele de acordo com o staff do Diego Alves. E outra, não há um diálogo, tá, entre o Paulo Souza e o Diego Alves. Desde a chegada do Paulo Souza, ele tirou o Diego Alves do time titular, não houve um diálogo, gerou um certo incômodo tudo isso, e fechando o que foi dito pelo staff, que eu perguntei, tá bom, com essa situação, tem como ele ficar no Flamengo? Porque hoje vai ter essa reunião, mas ele está muito descontente e ele cobra explicação. E o que falou essa pessoa do staff do Diego Alves, Thiago, ele tem pelo menos 3 propostas de times grandes e realmente pode ser uma possibilidade que ele saia do Flamengo no meio desse ano. Seria um acordo, porque o contrato do Diego Alves vai até o fim do ano. Ele queria ficar até o fim do contrato, ele chegou a negar algumas sondagens, mas é sim possível que o Diego Alves saia do Flamengo na janela do meio do ano. Agora tem que aguardar também essa reunião de hoje, o que vai acontecer na reunião de hoje. Só deixando claro também para passar para o Mauro também tem muitos contatos e sabe do que se passa. Eu acho que falhou o Bruno Spindel, na minha opinião, porque o Bruno Spindel estava na reunião. A própria matéria do Globoesporte.com, que deu essa situação, ela diz que o Bruno Spindel, para pessoas próximas, disse que realmente o Diego Alves teria dito que não poderia jogar. Por que ele não se pronunciou? Porque deixou o goleiro exposto, foi uma situação que gerou toda uma polêmica e que o Flamengo poderia resolver rápido. Eu estava na reunião com o jogador, realmente ele disse que não poderia jogar. E fim de assunto. Eu senti a falta, Mauro, da diretoria se pronunciar, que pode acontecer hoje, depois dessa reunião. Mas eu acho que deixou criar muito uma polêmica quando poderia ter resolvido mais rapidamente, na minha opinião. Só no Flamengo que acontece essas coisas, né? Polêmica porque o terceiro goleiro, vou repetir, terceiro goleiro, se envolve numa situação aí mal explicada. É óbvio que os dirigentes já erraram quando renovaram o contrato desse profissional, né, no ano passado. Não era para ter renovado. Numa análise de relação custo-benefício, numa análise técnica, vou lembrar, por exemplo, o jogo mais importante do Flamengo no ano passado, obviamente, foi a final da Libertadores, né? Qual foi a atuação do Diego Alves? Da mesma maneira que o Everton falhou, na minha opinião, não que ele falhou, tomou um gol defensável do Gabriel, ele tomou 2 gols defensáveis. Um goleiro do nível do Diego Alves, você espera o quê? Que ele faça a diferença. Tanto a bola do Rafael Veiga quanto a bola do Daverson. A do Daverson, inclusive, eu não tenho certeza nem se ia pro gol. Eu desconfio que ela bateu nele e foi pro gol, que ela não iria pro gol. E nas duas ele não fez diferença. Não foi o goleiro, o Diego Alves, o goleiro internacional, o pegador de pênalti, não foi nada disso. Foi um goleiro comum nos 2 momentos ali. Jogou 26 de 38 jogos. Ficou fora de 9 de 10 jogos fora do Rio de Janeiro no Brasileirão. Então, essas lesõezinhas aí já vêm de algum tempo. Por que renovaram o contrato? E por que não conversa com o técnico, né? Conversa com o chefe do técnico? Não entendo também, né, sobre essas questões. A conversa teria que ser diretamente com o treinador. Se eles não se bicam muito, eventualmente, não sei se bicam ou não, parece que não, né? Não tem um diálogo. Conversa profissional tem que ter. Você pode não se dar com o seu chefe, mas o assunto do trabalho você tem que ter. Não importa. Se o assunto é o trabalho, você tem que ter, né? O meu chefe não gosta de mim, tá, mas você pode não tomar café com ele, não falar de futebol, não falar que foi à praia no fim de semana, comentar que viu um filme, série, nada, mas sobre o trabalho você tem que falar. Não tem nenhum diálogo sobre amenidades, mas sobre o trabalho você tem que falar, porque você tem uma relação de trabalho. E aí fala com o cara que na hierarquia, em tese, é o chefe do chefe, né? Que o diretor é acima do técnico, acho eu. Então, acho que é muito barulho que poderia ter sido evitado na não renovação do contrato. E se ele tem esses 3 contratos, esses 3 convites, o que estão esperando para rescindir e fazer com que o Diego Alves siga o caminho dele, seja feliz em um outro clube, deixe o Flamengo para trás e vire essa página, porque ele não tem nada para acrescentar ao Flamengo hoje. Aliás, o Diego Alves tem, na verdade, um currículo no Flamengo de impasses com treinadores, né? Em 2018, ele se machucou, para variar, se machuca muito, né? Infelizmente, que pena. E ele estava fora. Aí o César, que nem joga mais no Flamengo, vinha jogando. O Flamengo fez um jogo contra o Paraná Clube no final de semana e o César foi mantido, né? Pelo Dorival Júnior, que era o técnico. E o que aconteceu? O Diego foi liberado
mas treinou muito pouco, né, antes do jogo contra o Paraná. O Paraná já estava até rebaixado, era o pior time do campeonato. Era um jogo relativamente fácil em Curitiba. E o Dorival decidiu o seguinte: não vou escalar o Diego, vou manter o César. E o Diego vai ser preparado durante toda a semana que vem para o jogo contra o Palmeiras, que era o líder do campeonato. O Flamengo tinha que vencer o Palmeiras para se aproximar. Esse jogo foi 1-1. Gol do Dudu e gol do Marlos Moreno, até que nós lembramos há pouco aqui. E aí o que aconteceu? O Dorival Júnior decidiu manter o César e o Diego não aceitou ficar na reserva. Foi uma confusão danada. É só puxar pela memória, gente. Acabou que ele não viajou, não quis viajar. Aí falou com o dirigente. Depois teve uma discussão na frente de todo mundo. Foi amplamente noticiado. Até com o Noval, que é o cara hoje que voltou a fazer ali a trabalho profissional, mas era o dirigente que estava à frente do profissional, o Dorival. Foi um desgaste danado. E ele só não saiu do Flamengo porque logo depois termina o mandato do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello e assume o Rodolfo Landim. E aí, quando assumiu uma nova diretoria, zeraram a pedra. Já tinha contrato com o Flamengo ia ter que contratar outro goleiro. Olha, o problema que você teve foi com o técnico que foi embora, com o pessoal que foi embora. Então, 0-0. E ele, inclusive, eu falei isso na época, eu achei que ele foi muito mal, ele, o Marcos Braz, o Landim, todos eles. Porque a primeira entrevista do Diego Alves, em 2019, coletiva, dizendo que continuava no Flamengo, foi citando as pessoas com as quais ele se desentendeu, fazendo referências, e elas não estavam ali para se defender. Nem o Bandeira de Mello, nem o Lomba, que era o vice de futebol, nem o Dorival, que era o técnico. Eu achei aquilo muito ruim, porque aí não dá, né? Você vai falar dos caras que já foram embora. Ele deveria ter falado do futuro, mas teve ali referências então ele serviu até de ferramenta política. Sem querer ou não, serviu. Porque, evidentemente, o grupo que assumiu é fortemente adversário daquele que saiu, né? E os derrotou nas urnas. Então, o Diego já tem um histórico no Flamengo de problemas. De lesões, que são várias, os números mostram isso, e problema com o técnico. Então, o que tem que fazer hoje? Conversa, tem 3 propostas, meu Deus, que coisa maravilhosa. Rescinde. Estamos em maio. Rescinde, vai para outro clube, siga o caminho dele, seja feliz, faça grande defesa, pegue pênalti de todo mundo aí, faça o que ele tiver que fazer. Mas o Flamengo tem que virar essa página. Aliás, não deveria nem ter renovado com ele, nem com o Diego Ribas. O Felipe Luiz acho que sim. Agora, o Diego Ribas tem uma diferença para o Diego Alves. O Diego Ribas, ele fica na reserva, ele não reclama, né? Ele faz o trabalho dele. Você não vê problema com o Diego Ribas. Você pode não gostar do futebol dele, achar que ele já passou, é outra história. Mas ele está ali, faz o trabalho. Você não vê uma polêmica com o Diego Ribas. O Diego Alves, ao contrário. Em comum, eles têm, me parece, além de outras questões, pessoas que são relacionadas a eles, né? O primeiro nome. Ô Mauro, eu concordo com você quando você diz que ele está no mau momento. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.